Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande receber vocês aqui de novo para o nosso segundo dia da primeira jornada de medicina de emergência promovida pela LAMOI. É com grande satisfação que a gente inicia essa transmissão com um agradecimento pela adesão de todos vocês no dia de ontem. A gente teve um número muito grande de participantes, que é um motivo de muita alegria para nós. Foram 43 mil reproduções da nossa transmissão de ontem, sendo que a gente teve cerca de 9,4 mil telespectadores simultaneamente como pico da nossa transmissão. Muito obrigado a cada um de vocês que confiou no nosso projeto, aderiu à nossa causa e está conosco novamente no dia de hoje. A gente espera promover um evento de excelência e que seja do agrado de cada um de vocês. Bom, a gente vai passar alguns avisos gerais para iniciar esse nosso segundo dia da jornada, sendo que eu começo a falar dos nossos patrocinadores. Mais uma vez, a gente tem como parceiros a plataforma Jaleco, a plataforma PebMed e a WeMeds. A gente espera que todos vocês possam seguir os Instagrams dos nossos patrocinadores para poder estar participando dos sorteios que a gente está promovendo. Como teve hoje pela manhã, novamente no dia 11 terá um novo sorteio. E para a gente poder estar participando desses sorteios, é preciso seguir o Instagram dos patrocinadores e fazer um cadastro gratuito na plataforma Jaleco, para que você tenha o acesso Pro e seja liberado aos ganhadores dos sorteios. O próximo sorteio ele vai ser realizado no dia 11/6, que é pós o nosso último dia de evento. Provavelmente vai ser na parte da manhã. Vai ser transmitido pelo Instagram da Liga e vai ser necessário também ter assinado a lista de presença de amanhã para participar desses sorteios. Alguns avisos importantes que lotaram nossa caixa de e-mail, nosso direct da Liga, é a respeito da assinatura na lista de presença e quanto à palavra-chave. É o seguinte, pessoal, hoje, exclusivamente hoje, não haverá lista de presença, mas amanhã sim haverá, computando pelo dia de hoje e pelo dia de amanhã. Como hoje não há lista de presença, também não vai ser necessário preencher palavra-chave hoje, mas nós vamos divulgar uma palavra-chave hoje que será preenchida na lista de presença de amanhã. Podem ficar tranquilos, ninguém vai ser prejudicado. Se alguém não conseguiu preencher a lista de presença de ontem, não vai ser prejudicado de forma alguma. Será necessário que na lista de presença de amanhã seja assinada e preenchida os campos com as palavras-chave para que você tenha sua certificação garantida. A nossa certificação vai ter uma carga horária de 8 horas, emitida com comprovação da participação em 75% do evento de cada participante. E para gerenciar essa presença, vai ser computada através das palavras-chave. A gente divulgou uma ontem, vai divulgar uma hoje e uma amanhã. Ela vai funcionar como código de validação de presença em cada dia do evento. Amanhã vocês vão preencher a palavra-chave disponibilizada hoje e amanhã também. Os nossos certificados eles vão ser emitidos após o encerramento do link da lista de presença. E eles vão ser enviados para o e-mail cadastrado por cada participante. Então, eu peço por gentileza que todos tenham muita atenção ao preencher os dados para que o certificado seja enviado corretamente para o seu e-mail. Como os certificados vão ser preenchidos automaticamente com as informações que vocês enviarem, então é preciso que esteja correto todas as informações fornecidas para que vocês recebam o certificado. A gente vai anunciar no Instagram logo que for encerrada a emissão de certificados, porque a partir desse ponto a gente vai ver se teve algum problema, se alguém não recebeu, para a gente poder estar solucionando. Bom, a palavra-chave de hoje, ela vai ser mencionada agora na abertura, no intervalo de palestras, fixada na tela pelo tempo necessário após o término do evento, para que todos tenham acesso. A live, enquanto ela estiver em tempo real disponibilizada, a palavra-chave também vai estar lá. A palavra-chave de hoje é urgência. Como eu mencionei antes, não há lista de presença, então não haverá preenchimento hoje, mas vocês precisam guardar essa palavra para preencher amanhã. Bom, a nossa programação para o dia de hoje, a gente vai iniciar com o professor Juliano. Ele vai estar ministrando a palestra com o título Ultrassom na rotina do emergencista e suas contribuições frente à PCR. A palestra prevista para as 20 horas, Manejo das Emergências Cirúrgicas e Traumáticas, que seria ministrada hoje pelo professor Dr. Valdir Ferretti,
No momento, ela está suspensa, pois o professor teve uma emergência cirúrgica na qual ele teve que adentrar às 18 horas e muito provavelmente ele não vai poder estar presente conosco. Mas eu garanto a todos que não haverá prejuízo de conteúdo. Nós iremos reorganizar para que essa palestra seja disponibilizada a todos e que a gente possa agregar ainda mais conhecimento com as informações que ele vai nos passar. E ao término da palestra do professor Juliano, a gente vai fazer o encerramento e os avisos. Mais uma vez, eu saliento que a palavra-chave de hoje é urgência. Bom, a nossa palestra de hoje, Ultrassom na rotina do emergencista e suas contribuições frente à PCR, será ministrada pelo professor doutor Juliano Lima Santos. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, no ano de 2006. Ele é médico especialista em Medicina de Emergência, formado pelo Serviço de Residência Médica do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, no ano de 2014, e ele preceptor de Medicina de Emergência, palestrante do USG focada na PCR. Com grande satisfação e agradecimento ao professor Juliano por estar se disponibilizando a estar conosco. Fica aqui registrado o nosso muito obrigado em nome de toda a Liga por o senhor ter aderido ao nosso projeto, por toda a sua disponibilidade, todo o seu compromisso para conosco. Saiba que somos muito gratos e que desejamos que essa nossa parceria seja fortalecida para os próximos eventos, com certeza a seguir que virão. Muito boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Ramon. Eu vou passar para a minha tela aqui. Estão me ouvindo? Ok. Apareceu a tela aí da jornada? Sim, professor, tudo certo. Ok. Pessoal, então, primeiramente, boa noite. Eu agradeço a organização da Jornada de Medicina de Emergência, da Liga de Medicina de Emergência da Universidade Federal do Sul da Bahia, para falar desse tema, que é um tema que vai fazer parte das nossas conversas e discussões cada vez mais, no que depender de mim, que é falar do uso de uma propedêutica em sala de emergência para diagnóstico para salvar vida, pessoal. Eu vou pedir para vocês que estão assistindo, tá? E na medida que vocês forem, outros colegas forem entrando, vocês avisem, fiquem com o celular na mão, com a câmera preparada, que vão ter vários QR Codes para vocês entrarem em links que eu vou disponibilizar ao longo dessa palestra, tá joia, pessoal? Então, agradeço a organização do evento mais uma vez e aguardem até o final, porque vai ter muita coisa legal para a gente conversar, pessoal. Muita coisa que vocês que estão participando dessa jornada, tá, vão fazer parte do 1%, 1,5% de todas as pessoas, colegas médicos do Brasil, que vão ter acesso a essa informação. O que eu quero dizer com isso? Isso que eu vou falar para vocês é de pouco domínio médico. Vocês vão entender o porquê. Vamos olhar um filmezinho bem rapidinho, pessoal. Professor, desculpa interromper a apresentação, mas o áudio do vídeo não está sendo transmitido. Deixa eu dar um pause aqui para tentar corrigir isso aqui. A gente não testou os áudios, né? Bom, paciência. Vai sem o áudio mesmo, tá? Vai sem o áudio, tá, Kalila? Ok? Tranquilo.
Pessoal, eu vou pular esse vídeo, porque senão vai ficar muito maçante, né, sem áudio. Então vamos adiante. Eu vou falar do que, pessoal? Ultrassonografia focada no atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória e estados de choque. Dito de outra forma, ultrassonografia focada em salvar vidas, ou ainda ultrassonografia focada em mudar desfechos. Meu nome é Juliano, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais aí no Instagram, nesses 3 perfis. E vamos adiante. São 3 casos clínicos. Uma paciente de 42 anos que teve uma síncope em casa e foi levada para a sala de emergência. Entrando na sala de emergência, essa paciente, depois de alguns minutos, evoluiu com parada cardiorrespiratória. Foi reanimada por 7 vezes, mais de 7. Eu vou contabilizar apenas 7 para fins de entendimento de conduta. Um segundo caso clínico, um paciente de 65 anos, retornou ao ambulatório de egressos após ficar internado para tratamento de pneumonia. No ambulatório foi visto que ele estava hipotenso com sinais de choque, pálido, sudorético, taquicárdico. Foi levado à sala de emergência e iniciado um pacote de sepse, choque séptico, ressuscitação volêmica, colitado culturas, iniciado antibiótico de largo espectro, afinal era uma pneumonia, e iniciado vasopressores, uma vez que o paciente não respondeu à conduta inicial. Paciente do leito, caso 3, um paciente de 70 anos, em pós-PCR. Esse paciente foi recebido por mim na troca de plantão. Foi admitido durante o dia no plantão e eu recebi esse paciente na troca de plantão às 19 horas. 70 anos, pós-PCR. Evoluindo com piora do choque. Expansão volêmica inefetiva, drogas vasopressoras em ascensão. Etiologia do choque. Interrogada. Pós-parada cardíaca, infarto? O que será que o paciente tinha? O que essas 3 vidas têm em comum? O que a gente tem, pessoal? Imagine na frente de vocês uma linha temporal. A gente tem todo o conhecimento médico adquirido ao longo de alguns anos de faculdade de medicina, alguns anos de residência e, na medida que a gente vai para o campo de batalha, a nossa experiência. Na outra extremidade, nós temos o desfecho. Desfecho de quem, pessoal? Do paciente que a gente está atendendo. Ok? E no meio disso, o doente crítico. O doente crítico do caso 1, do caso 2 e do caso 3. Entre o doente crítico, imaginem isso na frente de vocês. Entre o doente crítico e o desfecho, nós usamos aquele nosso conhecimento adquirido ao longo da faculdade, da graduação, da residência médica, para realizar, nesse doente crítico, uma anamnese, um exame físico e exames de propedêutica quando indicados. Para quê? Para que a gente chegue em um diagnóstico. Por quê, pessoal? A gente precisa de uma terapêutica para gerar um desfecho. A gente quer salvar a vida desse paciente. A gente quer mudar o desfecho desse paciente crítico que está sendo atendido em sala de emergência. Ok? O que essas 3 vidas tinham em comum? Aqui, nesse ponto, nesse exato ponto dessa linha temporal que eu pedi para vocês imaginarem, é o momento onde nós falhamos. Nós somos limitados de fazer uma anamnese, ou um bom exame físico, ou um tempo hábil para exames de propedêutica, que nos permitam pensar em um diagnóstico, um grupo de diagnósticos, e estabelecer uma terapêutica focada e objetiva para gerar o desfecho que a gente quer para aquele paciente, que a família que está do lado de fora angustiada quer para aquele paciente, pessoal. Então, se a gente não consegue, frente a um paciente crítico, em sala de emergência, no pré-hospitalar, realizar uma boa anamnese, exame físico, como é que a gente vai ter um diagnóstico palpável, seguro, para daí fazer uma terapêutica? Então, isso é o dia a dia. O que essas vidas tinham em comum, pessoal? Evolução para óbito, ou uma grave morbimortalidade, morbidade. Isso que essas 3 vidas tinham em comum. O que a medicina tem em comum com essas vidas? Nós valorizamos demais o que nós sabemos e deixamos de lado, em detrimento, daquilo que nós não conhecemos, do que é desconhecido para a gente, no que nos gera insegurança, desconforto. Nós fazemos isso todos os dias. Eu sei. Nassim Taleb falava isso no livro dele, A Lógica do Cisne Negro. Sugiro que todos leiam. Por quê, pessoal? Observem.
Um exemplo muito prático. Parada cardiorrespiratória. Nós identificamos a parada cardiorrespiratória, iniciamos o BLS e o CLS. Primeiro quadradinho, oxigênio, identificamos a parada, oxigênio, chamamos o monitor e iniciamos o BLS. Primeira coisa que a gente faz, de forma quase desesperada, identifique o ritmo. É uma coisa quase desesperada, identifique o ritmo. Por quê, pessoal? Desde a década de 60, o ACLS ele passou a ser organizado. Antes era uma várzea, literalmente. Então a gente passou a partir da década de 60, mais especificamente 1963, através de 4 cientistas, Pulverhaven, Nickel, Bokel e Jude. Eles organizaram, eles sistematizaram o atendimento à parada cardiorrespiratória. A, B, C, D, E, via aérea, ventilação, circulação, neurológico. A desfibrilação, que antes era feita com toracotomia externa, aberta, tinha que abrir o tórax do paciente para desfibrilar, passou a ser feita de forma externa. Vejam bem, a gente já sabia que o ritmo chocável era um ritmo agônico que levava o paciente em parada cardiorrespiratória, uma causa potencialmente reversível. Então nós identificamos o ritmo chocável. Observem o espaço entre FV, TV, o choque e a continuidade. Nós temos a causa potencialmente reversível, nós temos o tratamento da causa potencialmente reversível e a continuidade do atendimento à parada cardiorrespiratória. Kalila, tudo ok, Kalila? Tá dando todo mundo ouvindo aí? Vendo? Tudo ok, professor. Então veja um espacinho curtinho. Identifica o ritmo, trata e segue o ACLS. Pessoal, isso aqui é de domínio público. E vocês acadêmicos vão entrar em contato ou já entraram em contato com isso. Dá o choque. Mas eu não falo deste grupo de pacientes. A minha conversa com vocês e vocês que vão formar e já viram ou acompanharam paradas cardiorrespiratórias, se não aconteceu, vai acontecer cedo ou tarde, queiram ou não. Nós temos outro grupo de pacientes em assistolia ESP, ritmo não chocável. E o que nós fazemos? Lembram do espacinho? Identifica o ritmo, trata e segue o ACLS. Para o ritmo não chocável, a sistolia ESP, vocês lembram? Se segue mais ou menos a mesma lógica, identifica a causa potencialmente reversível e segue o ACLS. É isso mesmo, pessoal? Lembram do fluxograma? É isso? Identifica a causa e trata a causa potencialmente reversível e segue o ACLS? Não, pessoal. Aqui, nesse exato momento onde nós identificamos um paciente em parada, e esse paciente não tem um ritmo chocável, nós começamos a perder o nosso paciente. É aqui que o paciente começa a morrer. É aqui que a gente brinca. É aqui que a gente joga para baixo do tapete, que deveria ser a nossa principal função, que é identificar o motivo que levou esse paciente a parar. É aqui que o paciente começa a morrer. É aqui que nós fazemos de conta que salvamos a vida do paciente, pessoal. Lá embaixo, olhem o fluxograma. Digitem no Google, fluxograma da CLS. Lá embaixo, existe uma lacuna aqui. Uma lacuna, um espaço em branco, uma linha reta. E lá embaixo, ao invés de nós sermos instigados a procurar identificar o motivo que levou esse paciente a parar, nós temos ali um quadradinho. Acesso venoso, drogas, considera via aérea, cheque o ritmo de novo. E mais lá embaixo, no rodapé da página, no final do livro, escondidinho, embaixo do tapete, trate causas potencialmente reversíveis. Trate causas potencialmente... Lá no rodapé da página, pessoal. Isso tem 50, 60, 70 anos que é assim. E a gente segue perdendo o paciente, porque a gente não trata, não aprende a tratar, não consegue tratar as causas potencialmente reversíveis, os Hs e Ts da parada cardiorrespiratória. Voltaremos nele. Então, o que a gente faz? Teatro. Eu escutei isso quando eu era recém-formado, fui trabalhar no serviço pré-hospitalar privado, e quando entrava um chamado de parada cardíaca, o pessoal mais experiente, técnicos, equipe de enfermagem, condutores, falavam para mim assim: Juliano, vamos lá fazer teatro. Vai lá, faz um teatro. Eu ficava chateado, muito chateado com aquilo. Até que ao longo dos dias, semanas e anos de formação, eu vi que é verdade, pessoal. Eu me dei conta, e eu já estou antecipando para vocês uma coisa que eu demorei muito tempo para me dar conta,
a gente faz teatro. Por que a gente faz teatro? O ritmo chocável corresponde, em média, na literatura, de 3 a 10, 12, 15% do total, do global de paradas cardiorrespiratórias. O ritmo chocável que nós colocamos no desfibrilador, o DEA, e identificamos. Só para citar, só para dar um único exemplo, pessoal. Embolia pulmonar maciça em pacientes post-mortem, pacientes vistos na autópsia. 5 a 10% das paradas cardiorrespiratórias. Então, somente pegando um dos T's, que é a embolia pulmonar maciça, já praticamente equipara, do ponto de vista de causa mortes, causa parada cardiorrespiratória, a o ritmo chocável, pegando apenas um exemplo. E essa patologia é uma patologia extremamente subdiagnosticada. Por quê, pessoal? Como é que a gente faz o diagnóstico de embolia pulmonar maciça? Lembrem lá da graduação, vocês estão na graduação. Como é que é a clínica? Como é que é o exame físico? A gente vai chegar logo, vocês vão entender do que eu estou falando. Entendem como a doença é subdiagnosticada. Se a gente não faz o diagnóstico, a gente não trata. Se a gente não trata, a gente está fazendo o quê? Na minha humilde opinião, teatro. E por que isso é rotina, pessoal? A CLS, American Heart, tá lá o protocolo. Lembram da lacuna que eu falei para vocês? A sistolia S tem aquele vão, né? Aquele degrau, aquela, como é que chama isso? Um desfiladeiro, um buraco. Olha lá, vai lá embaixo o risco. Ou seja, ao invés de nós sermos instigados a procurar a causa potencialmente reversível, para tentar equilibrar um pouquinho essa balança, esse desfecho, não, ele vai para baixo do tapete. Quais são, então? Vamos lá. Quais são as causas potencialmente reversíveis? H, hipovolemia, distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básico, hipoglicemia, hipotermia. Como é que a gente faz o diagnóstico? Né? Num bom local, um lugar que te ofereça o mínimo de estrutura para trabalhar, tu vai ter um gasômetro. Se tu tiveres um gasômetro, tu coleta uma gasometria. Ela não vai te dar, né, diagnóstico de hipovolemia. Vai estar hipoxêmico, muito provavelmente. O paciente tem parada cardiorrespiratória, ele está apneico, né? Então ele vai estar hipoxêmico. Distúrbio ácido básico. Distúrbio ácido básico. pH. Um paciente, pessoal, fica simplesmente acidótico, ele acorda e, estou acidótico. Pensem que a doença ela é um contínuo. Ela começa com alguma coisa, algum start, e ela chega no estágio final, que é o choque ou a parada cardiorrespiratória. A acidose é apenas um componente que contribui para a parada cardiorrespiratória, para o choque, para a instabilidade hemodinâmica. Ela não é necessariamente a causa da parada cardiorrespiratória. Isso nos falha, ninguém nos diz isso na faculdade. A hipocalemia, hipercalemia para grupos selecionados de pacientes renais crônicos, e tem alguma patologia específica. E a hipotermia que não é tão comum, mas eu vi isso inclusive aqui em Belo Horizonte. Mas vamos lá. Falei para vocês dos Hs. Já não é tão simples assim de fazer o diagnóstico. Agora eu vou facilitar para vocês os T's. Como é que a gente faz o diagnóstico de pneumotórax, tamponamento, infarto pulmonar, infarto coronariano, choque cardiogênico, hipovolemia? Eu vou trazer o H, o H da hipovolemia, eu vou trazer aqui para os T's. Ele entra, no meu entendimento, dentro desse grupo de patologias que são, de fato, potencialmente reversíveis. Vamos lá, o que o American Heart fala para a gente, para os T's? E incluam nesses T's aqui, pessoal, o H, a hipovolemia, tá? Seja por um choque distributivo, choque séptico, seja por um choque hipovolêmico, hemorrágico, incluam o H aqui da hipovolemia. Eles falam para a gente, tenham elevada suspeição clínica, façam um diagnóstico clínico dos Hs e Ts. Se você não está escrito isso lá, pessoal, mas nas entrelinhas fica subentendido, se vire. Kalila, é isso aí, Kalila, que você ouviu. Se vire. Quem que já participou aí de atendimento parada cardiorrespiratória? Acredito que alguns de vocês já devem ter participado. Vejam bem, pessoal, clinicamente, como é que é o diagnóstico, do ponto de vista clínico, queixa do paciente. Dor torácica em graus variados, desconforto ventilatório em graus variados, insuficiência respiratória em graus variados e alterações de dados vitais, taquicardia, hipovolemia, hipóxia, taquipneia, alterações mais específicas,
né? Turgência jugular, alteração do murmúrio, certo? Muito bem, pessoal. O espectro clínico, dos sintomas clínicos desses diagnósticos, dos T's, ele é muito parecido. As alterações de dados vitais, elas são muito parecidas e tudo está na dependência do quê? Da gravidade da doença. Eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês entenderem. Um paciente que tem uma embolia pulmonar submaciça, que pega um lobo pulmonar, esse paciente vai ter um quadro clínico, ele vai ter uma clínica, ele vai ter uma queixa. O paciente que tem um trombo na bifurcação das artérias pulmonares, ele vai ter outra clínica. Então, eu tenho um paciente com um infarto pulmonar localizado e um paciente com infarto pulmonar maciço. A clínica desse espectro clínico, vai variar conforme o volume da doença. Isso é válido para o pneumotórax, isso é válido para o tamponamento. O tamponamento não é uma doença volume dependente, não é o quanto de sangue que tem no entorno daquele coração que vai dar o sintoma no paciente, mas a velocidade com que esse sangue é acumulado. Então, o paciente que tem um aneurisma de aorta, de via de saída, que extravasa sangue para as lâminas do pericárdio, aquilo rapidamente pode gerar um tamponamento. E um paciente que tem uma doença crônica, uma doença reumatológica crônica, uma nefropatia crônica, ele pode gradativamente, cronicamente, acumular 1.000, 2.000 ml de sangue ou de líquido no entorno do pericárdio, sem que isso gere absolutamente sintoma algum. O paciente pode estar conversando contigo e ter aquele volume de sangue, de líquido no entorno das lâminas do pericárdio, e eu já documentei isso está documentado. Não é o volume, é a velocidade de instalação. Isso é válido para o pneumotórax pequeno, pneumotórax grande, hipertensivo. Mas o nosso paciente, pessoal, ele está em parada cardiorrespiratória. Ele não fala, ele chega parado, ele chega inconsciente, ele chega cianótico, numa ventilação agônica, num gasping. E aí, pessoal, como? Se perguntem, lembrem, voltem, vocês que já assistiram atendimento à parada cardíaca, e façam essa pergunta para o médico que tiver conduzido o atendimento à parada cardiorrespiratória. Doutor, o que esse paciente tem? O que você acha que esse paciente tem? E lembrem, voltem, quantas vezes o médico, de fato, ele parou e perguntou, mas para aí, vamos tentar descobrir o que esse paciente tem, por que ele parou? Sabe por que a gente não se faz essa pergunta? Sabe por que a gente joga essa pergunta para baixo do tapete, pessoal? Porque nós não conseguimos fazer esse diagnóstico clínico, nós não somos ensinados a superar esse desafio, esse obstáculo, e identificar a causa que levou aquele paciente ao choque ou à parada cardiorrespiratória. Lembram dos casos 1, 2 e 3? O que eles tinham em comum? Exatamente isso. Nós falhamos em coletar uma anamnese, o paciente está em choque, o nosso exame físico. Qual a sensibilidade de um paciente, uma ausculta pulmonar reduzida, ou que crepita, um abdômen, uma palpação de um abdômen, uma ausculta pulmonar reduzida? Qual a sensibilidade disso? O exame de propedêutica, o que a gente faz no paciente em choque parada cardíaca? A gente pede todo o arsenal propedêutico, exame de laboratório, exame de imagem, eletro, raio-x. Quando o paciente tolera, a gente leva ele para uma tomografia, uma angiotomografia. Mas, assim, são coisas de exceção. Não há tempo hábil no paciente realmente grave que a gente conseguir usar essas ferramentas para nos ajudar a pensar no diagnóstico e instituir uma terapêutica focada, segura e que mude o desfecho desse paciente, pessoal. Isso é a linha do tempo do que acontece todos os dias. Não é de vez em quando, pessoal. É todos os dias de sala de emergência. É aquele paciente que você recebe o plantão e está lá interrogado, 1000 coisas, 1000 diagnósticos, 1000 condutas realizadas, e a gente geralmente não passa daqui. A gente chega nessa situação, nesse momento, e se morrer, morreu. Se voltou, graças a Deus, o médico salvou a vida do paciente. É até hilário um pouco, me desculpem. O que a American Heart fala pra gente desde 2015, as atualizações que são feitas diariamente, tá? Mas vamos lá, vamos focar na compressão. Entra a medicação, sai a medicação, entra a adrenalina, sai a atropina, e por aí vai, testa a droga, capnografia como preditor de retorno da circulação, ROSC. Como é que a gente verifica o tubo traqueal? ECMO, até ECMO, cara. Até ECMO, os caras estão estudando na parada cardiorrespiratória, e o cara não quer olhar para isso. Pô, mas falei, por que o paciente parou?
De que me adianta um ECMO se a causa da parada do paciente é uma hipovolemia e eu não sei disso? Ou se a causa da parada do paciente é um tamponamento cardíaco, eu também não sei de que me adianta o ECMO na mão? Alguém tem algum colega mais experiente? Vamos discutir depois um pouquinho. Mas eles falam lá, desde 2015, usa ultrassonografia. Desde 2015, usa ultrassom. Para quê? É uma ferramenta para ser usada na parada cardiorrespiratória, no choque, tem N trabalhos aí, como uma ferramenta diagnóstica, prognóstica, ética, e que potencializa a qualidade da compressão. E por que a gente não usa ainda? A gente tem que trabalhar, a gente tem que exercer a nossa arte com base em evidências. O Covid está aí para mostrar que não é assim, não é bem assim. Não é porque sai o último artigo que a gente tem que seguir aquilo ali, de olhos fechados. A gente tem que questionar, tem que criticar. Então, onde é que estão essas evidências que suportam o uso da ultrassonografia no atendimento desses pacientes graves na sala de emergência, no intra, no pré-hospitalar? Então, quando a gente vai para os guidelines, na pergunta PICO, a pergunta que quer gerar a evidência que suporte, que sustente o uso da ultrassonografia, pacientes em parada cardiorrespiratória, entre esses pacientes, o uso do ultrassom durante o atendimento da parada cardiorrespiratória, comparado com a reanimação tradicional, convencional, sem o ultrassom, muda desfecho? E o que a gente vê, pessoal? Nessas pesquisas, eles trazem trabalhos que têm elevados vieses. Esse aqui, por exemplo, do Prosen, ele publicou esse trabalho com 20 pacientes em parada cardiorrespiratória para prever desfecho, com 20 pacientes. Qual a validade externa? Qual o impacto? Qual o valor preditivo? Qual a relevância estatística de um trabalho com 20 pacientes? Dá para usar, pessoal? Nos parece que não, e eles têm razão de questionarem. Outro trabalho do Chardoli, também relacionado a prognóstico nos pacientes em parada cardiorrespiratória, alto risco de viés, baixa qualidade de evidência. O que eles fizeram nessa pesquisa, ultrassom na parada cardíaca? Eles compararam pacientes em parada cardiorrespiratória de causas clínicas e de causas traumáticas. A gente sabe, pessoal, isso é uma coisa até meio lógica, que o que leva um paciente clínico a parar, a causa mortes, a etiologia, é diferente daquele mecanismo que leva o paciente traumatizado a parar. O mecanismo de parada, ele é diferente. Como é que tu faz um trabalho e que tu quer comparar e juntar esses dois grupos de pacientes? Então, eles têm razão realmente em questionar. E eles ainda trazem um trabalho do Blaivas, de 2000, do ano 2000, agora em 2015, onde ele avaliou simplesmente, durante a parada cardiorrespiratória, a presença ou ausência de contratilidade dos pacientes atendidos, 169 pacientes. E ele conseguiu identificar a diferença de desfecho entre dois grupos de pacientes. Um grupo de pacientes que o coração contraía durante o atendimento, durante a parada cardíaca, visto na janela subxifoide, e outro grupo de pacientes que o coração estava completamente parado, literalmente parada cardíaca. O próprio termo, a própria definição de parada cardíaca, ela vai ter que ser revista em algum momento, porque o que a gente tem com frequência na parada cardíaca? Um coração contrátil, mas que não gera débito, baixo fluxo, baixo débito, e nós não conseguimos sentir pulso, onde quer que a gente palpe, nos grandes vasos arteriais. O que até segunda ordem, até que se identifique algo contrário, é considerado parada cardíaca. Inconsciência, ausência de pulso, apneia, parada cardíaca. Mas vejam, não necessariamente o paciente em parada cardíaca está com o coração parado. O que ele tem é um déficit contrátil que não gera débito, que não gera pulso, e até então esse paciente está em parada cardíaca. Então o Blaivas viu isso, ele conseguiu identificar esses dois grupos de pacientes e a diferença prognóstica. O grupo de pacientes em parada cardíaca com contratilidade saía mais, tinha mais retorno da circulação do que o grupo de pacientes com coração inerte. Na verdade, 100% do grupo de pacientes com coração inerte, na pesquisa do Michael Blaivas, não teve retorno da circulação espontânea. 100% desses pacientes morreram. Então, eles dizem lá em 2015 que o ultrassom pode ser considerado no manejo da parada, mas o seu uso não foi bem estabelecido. E nós seguimos, pessoal, perdendo pacientes todos os dias, porque ainda não temos a evidência de que o ultrassom pode, de alguma forma, contribuir para mudar desfecho. E o que esses casos eles têm em comum, então, pessoal? O que essas vidas têm em comum?
Evolução para óbito, grave morbidade, maior mortalidade. Só que não, pessoal. Eu não fui tão sincero assim com vocês. Esses pacientes não tiveram exatamente o desfecho que eu falei para vocês. Aconteceu alguma coisa diferente na condução desses pacientes que mudou o desfecho. Essa paciente de 42 anos que eu contei para vocês, teve uma síncope em casa, foi para a UPA e evoluiu com parada. Essa paciente, como é que vocês imaginam, depois de 7 a 10 paradas, que fica na anamnese, exame físico dessa paciente? Ela já estava entubada, com vasopressor em acesso periférico em elevada dose. Como é que fica o exame de laboratório? Dá para esperar? Faz o que com uma gasometria com uma acidose? Ok, dá um bicarbonato. Isso vai tratar a paciente, pessoal? Vamos lá. Exame de imagem, pede um raio-x na parada, pessoal. É isso que o American Heart fala pra gente. Tem a elevada suspeição clínica. Parece que eles estão brincando com a gente. Parece que eles estão achando que a gente é idiota, sabe? Se vira aí. Dá o teu jeito, né? Pois bem, pessoal. Antes que essa paciente evoluísse para a última parada cardíaca, para o óbito que eu falei para vocês, aquilo que existia em comum entre os casos, aconteceu alguma coisa diferente. Esse vídeo aqui, ele é de domínio público, tá? Ele está na internet, livre acesso, tá, pessoal? Assim, os outros vídeos são meus mesmo, do meu banco de dados, mas esse aqui é domínio público da internet. Então, antes que essa paciente de 42 anos evoluísse para a 8ª, 9ª ou 10ª parada e morresse, aconteceu alguma coisa diferente. Foi feita uma avaliação ultrassonográfica multi-órgãos concomitante ao atendimento dessa paciente. Então, nós fizemos uma janela pulmonar, dentro da janela de 10 segundos, para a gente checar ritmo e pulso, e a cada 2 minutos. Nós identificamos um padrão pulmonar. Estão com os celulares ligados aí? Então tá. Peguem esse QR Code aí. Esse QR Code vai jogar vocês para um vídeo onde eu falo do bedside lung ultrassom. Liechtenstein foi o cara que nos deu, um intensivista francês, que desde a década de final de 80 e década de 90, ele estuda a ultrassonografia pulmonar. O cara sabe assim, ele sabe cada mínimo detalhe da ultrassonografia pulmonar, do que quer dizer cada artefato. E o Liechtenstein, ele nos deu mais ou menos um mapa da mina. Né? Por quê, pessoal? A identificação de determinados padrões pulmonares, ela vai se correlacionar com determinadas patologias. Ou seja, esse padrão que vocês estão vendo aqui, essa imagem, vocês talvez não entendam, tá? Mas é um padrão compatível com o perfil de linhas As, reverberação, tá? Repetição da linha pleural em intervalos regulares, que é visto no paciente normal e é visto em outros grupos de patologias. Tá? Veia cava inferior, QR Code, anotem aí, pessoal. Aqui eu falo como é que a gente faz uma janela de veia cava inferior. A veia cava inferior, pessoal, na sua imersão no átrio direito, a mais ou menos 2 a 3 centímetros da imersão no átrio direito, no eixo longitudinal do vaso, ela é um preditor de volemia, status volêmico do paciente. Uma outra informação é que, uma vez que a gente tem status volêmico, num paciente em choque ou parada cardiorrespiratória, desde que o paciente não tenha algumas doenças crônicas que cursam com a veia cava predominantemente pletórica, túrgida, gorda e não variável. A veia cava, quando não há esse viés de confusão, ou seja, determinados grupos de pacientes que alteram a morfologia da veia cava, ela é um preditor de volemia e ela separa dois grupos de pacientes. De choque obstrutivo e de choque distributivo. Choque obstrutivo, a veia cava fica túrgida e pouco variável. Observe a imagem. Choque distributivo, a veia cava fica fininha e varia bastante com a ventilação, mesmo com ambu, exceto se for ventilação mecânica, aí pode interferir com a variação. Então, ela é um preditor de volemia e etiologia de choque. Então, eu tenho um padrão pulmonar, eu começo a montar um quebra-cabeças. Eu tenho um padrão pulmonar, fiz a janela, esperei 2 minutos, voltei e fiz a veia cava inferior na janela de 10 segundos. E eu tenho, então, padrão pulmonar que me faz pensar em uma determinada patologia, uma veia cava que me fala a favor de um choque obstrutivo ou cardiogênico,
Janelas ecocardiográficas. Janelas ecocardiográficas. Podem bater e registrar esse outro vídeo para... Eu mostro nesse vídeo, se não me engano, como é que a gente faz, como é que o Focus Project Brasil, como é que eu ensinei os acadêmicos a fazerem janelas ecocardiográficas. As janelas ecocardiográficas, o coração e o pulmão, eles estão intrinsecamente ligados do ponto de vista de resposta fisiopatológica frente a determinadas agressões. Uma patologia aguda pulmonar, um pneumotórax, uma embolia, ela vai gerar uma repercussão vista ao exame ecocardiográfico, também anatômico, anatomofisiológico no coração, mas que nós captamos através de uma insonação ultrassonográfica. Da mesma forma, uma patologia aguda cardíaca, miocárdica, ela vai gerar repercussões do ponto de vista ultrassonográfico vistas na janela pulmonar. Então, quando a gente volta lá na janela pulmonar e identifica um padrão pulmonar, aquilo pode ser uma resposta a uma patologia aguda miocárdica, ou pode ser propriamente uma patologia pulmonar. Veia cava, e aí eu venho para as janelas ultrassonográficas ecocardiográficas, que vão, essas janelas, essas alterações do padrão de contratilidade e morfologia miocárdica vão me sugerir patologias também, determinadas patologias. Então, pessoal, vejam, eu estou vindo numa sequência, fazendo uma sequência de exames em ordem, tá? E construindo um quebra-cabeças. Quando eu vou para a janela apical 4 câmeras e vejo essa alteração, essas são janelas, pessoal, dessa paciente, paciente crítico 1, tá? E eu vejo uma determinada alteração nessa janela, pessoal, entre nesse vídeo que vocês vão saber do que eu estou falando. Eu praticamente fecho o meu diagnóstico etiológico que levou a paciente, essa paciente, especificamente à parada cardíaca. Tá? Mas eu sigo o meu exame, eu complemento esse exame com a janela de ultrassom de compressão de membros inferiores. Lembram? Uma trombose venosa libera um êmbolo, esse êmbolo viaja pelo sistema venoso, ilíaca, cava inferior, átrio, pulmão, e faz o quê? Uma embolia pulmonar maciça. Então, eu tenho uma paciente com determinado padrão pulmonar, veia cava, alterações da morfofisiologia miocárdica e um ultrassom de compressão de membros inferiores com trombo. Quando eu jogo essas alterações de pulmão, veia cava inferior, janelas ecocardiográficas, eu não usei, eu fiz, mas não está indicado nessa paciente, avaliação de abdômen e aorta, para identificar aneurisma, e eu faço ultrassom de compressão de membros inferiores, uma patologia tem que gritar, ela tem que subir, ela tem que aparecer, brilhar para a gente, tem que rápido, muito rápido, porque essa paciente, se ela já não está morta, ela vai morrer dessa doença. Alguém arrisca? Eu estou falando dos T's da parada cardiorrespiratória. Anotem no papel aí. Embolia pulmonar maciça. Esse é o Limas Protocol. É um protocolo que foi validado, está em validação no Focus Project Brasil, que eu vou falar para vocês mais adiante. Tá? Um protocolo de uso da ultrassonografia multissistêmica no atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória. Para essa paciente, cujo diagnóstico inferido foi embolia pulmonar maciça, depois de 7 a 10, 12 paradas, foi feita a trombólise nessa paciente. E uma paciente que teve mais de 10 paradas cardiorrespiratórias, que entrou conversando e evoluiu com parada cardiorrespiratória, que não se tinha a menor ideia do que essa paciente tinha, ela foi transferida ao final do dia para o CTI, obviamente entubada, grave, e estava de alta do CTI de 36 a 48 horas depois da trombólise. Essa paciente foi trombolizada. Tá? Diagnóstico feito com uma ultrassonografia focada na parada cardiorrespiratória. Então tá. Onde estão as evidências? Lembra do paciente 2 que eu falei para vocês? Paciente em choque, retorno do ambulatório de egressos, internado para tratar pneumonia, estava pálido, sudorético, chocado, hipotenso no ambulatório, foi levado para a sala de emergência, nessa situação, quase evoluindo para a parada cardiorrespiratória. A anamnese, exame físico desse paciente, exames de laboratório pouco acrescentaram, uma vez que lembram que a gente quer se agarrar em qualquer coisa que nos dê um pouco de segurança, e o que os colegas fizeram?
olha, o paciente esteve internado por pneumonia, então é uma pneumonia, provavelmente por um agente bacteriano resistente, um germe resistente. É uma pneumonia. Vamos começar a tratar esse paciente para um choque séptico. É isso, pessoal. E o paciente iria morrer. Por que esse paciente iria morrer, pessoal? Quando a gente fez o rastreio, eu vou simplificar aqui o protocolo Limas. Quando a gente fez o rastreio ultrassonográfico, o paciente tinha um pulmão com padrão misto, uma veia cava inferior túrgida e pletórica e estas janelas ecocardiográficas, pessoal. E o que a gente vê nessas janelas ecocardiográficas? Nessa primeira janela do alto, do topo da tela, a gente tem ali uma janela subchifoide de 4 câmeras, o lobo esquerdo hepático, o coração contraindo e uma lâmina de líquido entre as lâminas do pericárdio, gerando restrição de movimento, de diástole do coração. Na janela de baixo, a janela subchifoide, a janela parasternal eixo longo, nós confirmamos o achado de líquido no entorno do pericárdio, levando constrição diastólica. E na terceira janela, à nossa direita, na base, no canto inferior direito, a gente tem a janela apical, 4 câmeras, corroborando mais uma vez o derrame pericárdico com restrição diastólica e tamponamento cardíaco. Então, o que o paciente tinha, ele até poderia ter pneumonia, mas o que estava levando esse paciente ao choque, principalmente, nós entendemos que não era a pneumonia, mas sim uma embolia, um tamponamento. Quando a gente joga essas alterações de pulmão, de veia cava inferior, as alterações morfológicas, e nós precisamos buscar em todo paciente com tamponamento cardíaco a presença de aneurismas em via de saída do ventrículo esquerdo ou outro segmento da aorta, sob pena de puncionar um paciente que tem como etiologia do derrame um aneurisma, destamponar esse paciente e terminar de permitir com que aquele sangue, aquele aneurisma que estava, aquela dissecção, desculpa, que estava tamponada, termine de extravasar sangue e contribua para o desfecho de óbito desse paciente, como já vi colegas que de forma intempestiva veem um derrame e puncionam sem avaliar a presença de dissecção. E o que esse paciente tinha como etiologia do tamponamento era uma dissecção. Quando se destamponou o paciente, destamponou também a dissecção, o paciente exsanguinou e morreu. Ultrassom de compressão vascular é uma janela complementar, mas que não interfere para esse diagnóstico. Então, é um tamponamento pericárdico. Protocolo realizado. Então, para esse paciente, o que nós fizemos, tá, foi uma pericardicentese guiada por ultrassonografia, que a literatura tem vasto material mostrando a elevada sensibilidade, especificidade e acurácia do ultrassom para diagnóstico de mínimas lâminas de líquido, bem como para guiar o procedimento de pericardiocentese. Aumenta a segurança, a velocidade com que a gente faz o procedimento, a nossa segurança, a segurança do paciente a acurácia, a gente consegue fazer no tempo mais rápido, a gente faz mais rápido e é mais seguro para a gente e para o paciente. E a gente muda, em última análise, desfecho. Terceiro paciente, pessoal. Lembra o terceiro paciente, que era um paciente pós-parada cardíaca, choque refratário, expansão volêmica inefetiva, foi iniciado droga vasoativa. Esse paciente foi puncionado, pessoal. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Paciente pós-parada, choque, tem que puncionar. É uma das indicações de acesso venoso central. Uso de drogas vasoativas e expansão volêmica. Tá? E o que a gente tinha? Resumindo o Limas Protocol. Um dos lados do hemitórax com um pulmão sadio, com a linha pleural íntegra, com as pleuras deslizando. E o outro hemitórax, coloquei do lado para vocês verem a diferença, a pleura completamente estática. E um padrão pulmonar, um perfil A. Além disso, sinal da estratosfera, código de barra. E ponto pulmonar, que é o ponto de descolamento das linhas pleurais, das lâminas pleurais. Tá? Quando a gente joga essas alterações apenas de pulmão, não vou entrar nem no resto do protocolo,
ausência de deslizamento pleural, ausência de pulso pulmonar, ausência de linhas B, ou lung rockets. A gente não vê linha B no paciente que tem essa patologia. Ponto pulmonar presente, pode estar presente ou não. Se for um pneumotórax muito grande, a gente não vai ver. Até já dei a resposta. Tá? Quando a gente joga essas alterações, a patologia que tem que sobressair para a gente, ainda que o pneumotórax seja um diagnóstico clínico, mas quando isso não é claro, a patologia que tem que sobressair para a gente, que tem que aparecer, é o pneumotórax. Ok? E o terceiro paciente que eu falei para vocês, esse paciente foi, então, ele foi puncionado. Tá? Ele foi puncionado, foi feita uma toracocentese. Escutem o som de um pneumotórax hipertensivo e nunca mais esqueçam desse som. Ah, vocês não vão ouvir, né? Uma pena. É um barulho muito impressionante, eu diria. Vamos lá. Então, o que vocês não sabiam é que esse paciente, em pós-parada com choque refratário por um pneumotórax secundário, deixa eu refazer o questionamento, a frase. O que vocês não sabiam é que esse paciente, em pós-PCR com choque refratário por um pneumotórax, esse pneumotórax ele foi secundário a um acesso venoso central, que está ali circuladinho, de amarelo, funcionado na veia jugular interna à esquerda. Lembrando que o pneumotórax, nessa topografia, das complicações mecânicas associadas à punção venosa, o pneumotórax responde por 30% a 35% de todas as complicações. É uma patologia extremamente frequente, dependendo, claro, do sítio, tá? Da experiência, mas a gente não foge à nossa incapacidade de, ao realizar esse procedimento, fazer com segurança. Então, é uma ferramenta diagnóstica, prognóstica, ética e que potencializa a qualidade. Então, vamos produzir as evidências. Já que elas não existem, vamos produzi-las. Tá? Então, é o seguinte, para esse paciente, em 4 de novembro de 2017, eu chamei meus colegas de plantão da sala de emergência onde eu trabalho e convidei eles para aprenderem a fazer ultrassom na parada cardíaca. Fiz um projeto de mestrado, treinei essa galera aí, mas o projeto não foi para frente, tá? Não, a galera não animou. Aí eu fiz o upgrade, ao invés de desistir, seria muito fácil desistir, eu fiz um upgrade. Eu resolvi fazer o Focus Project Brasil, maior pesquisa de ultrassonografia focada na PCR do planeta. Por quê? Porque a pesquisa é minha e eu chamo ela quando eu quiser. Tô brincando, pessoal. Porque ela foi desenhada para ser feita no SAMU, tá? Na cidade de Salvador, uma vez que a cidade onde eu resido não aceitou, a Secretaria de Saúde não aceitou o projeto. Então, eu encontrei um cara em Salvador, uma cidade de 3 milhões de habitantes, que me convidou para fazer um capítulo de livro de ultrassom na parada cardíaca. Ele chama Ivan Paiva. Virei extremamente amigo desse cara. Fantástico. Tão doido quanto eu, ou mais. Então, Salvador tem muito mais ambulância que Belo Horizonte, tem muito mais helicóptero, tem lancha, tem um monte de coisa. E morre muita gente. Fui em 2018, apresentei o projeto, e no final de 2018, esse projeto foi aprovado pela Secretaria de Saúde de Salvador. A diferença do projeto que aconteceria em Salvador, aconteceria aqui em Belo Horizonte, para o projeto de Salvador, é que aqui em Belo Horizonte, residentes de emergência fariam o protocolo de ultrassom na parada cardíaca. Em Salvador eu não tinha essa opção, tenho acadêmicos de medicina. Então, eu precisei readequar o projeto para que esse protocolo de ultrassom na parada cardíaca fosse feito por acadêmicos de medicina. Um exame feito em 10 segundos, a cada 2 minutos, enquanto durar a parada cardiorrespiratória, avaliando pulmão, veia cava, janelas ecocardiográficas. Vejam bem, pessoal, existem inclusive estudos aqui, faculdades de medicina, que na graduação já ensaiam o ultrassom na graduação, para diversos fins, tá? Eu fui buscar esses trabalhos na literatura, e encontrei inclusive aqui no Brasil. O Hernani Meire, de Montes Claros, da Pitágoras, ele tem na graduação dele ultrassom para os acadêmicos. Então, tinha alguns relatos, mas assim, ultrassom feito por acadêmicos de medicina. No SAMU, no pré-hospitalar,
Na parada cardíaca, ninguém fez. Trabalho pioneiro. Um trabalho absolutamente pioneiro em todos os sentidos. Vocês vão ver por quê, pessoal. Então, e aí vem um grande problema. Uma das maiores preocupações que eu tive com esse trabalho. No final de 2018, surgiram alguns trabalhos mostrando o seguinte, ó. Na parada cardíaca, a gente para durante 10 segundos para checar ritmo e pulso, certo? Eles compararam trabalhos que fizeram uma reanimação convencional e trabalhos que usaram ultrassom. E eles viram que, na média, o atendimento sem ultrassom demorava, em média, 13 segundos para a pessoa voltar para comprimir, voltar à reanimação. Usando ultrassom, essa média foi para 21 segundos. 21 segundos sem que se reanimasse. E qual a explicação para esse delay, esse tempo todo sem compressão? Né, o querido lá ficar tentando fazer janela, ficar tentando fazer ecocardiografia, ficar brincando de fazer ultrassom durante a parada cardíaca. Isso só faz o quê? Só piora o desfecho do nosso paciente. Se ele tinha alguma chance, quando a gente faz isso, a gente termina de liquidar com a chance desse paciente, tá? Então, se é para ser assim, é melhor não fazer. Segue fazendo arroz com feijão, segue fazendo o teatrinho, ok? Então, pessoal, o que eu fiz? Em 2018, no início do ano, eu, aqui em Belo Horizonte, eu treinei, fui numa faculdade, onde eu sou preceptor, e treinei os acadêmicos de medicina, fiz um piloto, tá? Para essa turma aí, para eles, o protocolo que seria feito em Salvador. Eu testei com eles piloto, no início de março de 2019, 18, e foi fantástico, porque, não, 2019, porque a galera, assim, se superou, tá? E o pessoal que ficou melhor classificado fez imagens fantásticas, tudo registrado. Acadêmico de medicina fazendo ultrassom, nesse caso simulação, na parada cardíaca, certo? E depois a coisa foi para os finalmente. Eu fui para Salvador, treinei os acadêmicos de medicina todos os meses de março a novembro de 2019, treinei, selecionei e peguei a galera mais mão, então que tinha mais mão para fazer ultrassom. Essa galera rodava o mês todo nas ambulâncias do SAMU, distribuído em plantões, em duplas, fazendo ultrassom na parada cardiorrespiratória. Então, vejam bem, pessoal, é um trabalho que, até onde eu tenho conhecimento, ninguém na literatura mundial se arriscou a fazer, teve a audácia de fazer. O objetivo de quê? Salvar vidas, pessoal. Então, eu realmente posso dizer que foi fantástico. Nós não retomamos o projeto esse ano por conta do Covid, mas devemos retomar. Então, essa aqui é um atendimento a um paciente em parada cardíaca depois da parada, tá? Onde ele tem o Miguel fazendo ultrassom, e essas são as janelas ecocardiográficas realizadas pelos acadêmicos. Vejam bem, pessoal, se eu tenho um paciente em parada cardiorrespiratória e eu identifico uma causa potencialmente reversível, como é que fica a questão ética, uma vez que o médico da ambulância, o médico do SAMU, não deveria ter acesso às imagens para não influenciar a conduta, afinal de contas é uma pesquisa, como que ficaria a questão ética? Eu muito me questionei isso aí, de ter um paciente que eu poderia salvar a vida e eu assisti isso, né, de boca quieta, calado, sem fazer nada. Então, graças ao aparelho que eu usei, que eu comprei, que eu doei para o projeto, tá, um tablet, ele me permitia espelhar a tela daquela imagem que os acadêmicos estavam fazendo em tempo real, desde que a internet colaborasse. Então, quando entrava o atendimento, nós conseguimos a conexão com a internet, eu via em tempo real as imagens geradas pelos acadêmicos. E algumas vezes nós conseguimos identificar a etiologia da parada e intervir clinicamente, seja fazendo expansão volêmica, pericardicentese ou trombolizando pacientes conforme patologia. Outro trabalho que, até onde eu tenho conhecimento, é absolutamente pioneiro neste planeta. Não posso falar pelo resto do universo. Então, a gente tem 3 pilares que permitem sustentar esse diagnóstico ultrassonográfico. Eu preciso entender a sonoanatomia, a anatomia, coração, pulmão, como é que ele está localizado, a transição tóraco-abdominal, vasos, fisiopatologia das principais doenças que levam à parada cardiorrespiratória. Preciso entender isso, preciso entender. Outro princípio fundamental, preciso de entender princípios físicos, para não cair em armadilhas. Existem vários princípios físicos que, se eu não entendo, eu não sei interpretar. Se eu não interpreto,
eu posso me equivocar e prejudicar o paciente. Eu preciso entender técnica. Isso que eu ensinei para esses acadêmicos, princípios físicos e técnicas de aquisição. E eu fiquei com o quê? Com a interpretação da sonoanatomia e a fisiopatologia, o entendimento da patologia e a interpretação dessa doença, que é o terceiro e talvez mais importante pilar no contexto clínico do paciente. Ou seja, eu ver aquelas imagens sem saber o que estava acontecendo, de nada me adiantaria. Lembrem que eu falei para vocês que o paciente pode acumular até 2.000 ml de líquido no entorno do pericárdio. Se eu olho aquela imagem e não entendo o contexto, eu faço uma pericardicentese num paciente que está tomando café e conversando comigo. Então eu preciso desses 3 pilares muito bem consolidados. Senão, ao invés de ajudar, eu prejudico o meu paciente. Ok? E é um círculo. Se eu entendo bem princípio físico, técnica, eu interpreto as imagens que eu estou vendo naquela fisiopatologia daquele paciente que eu estou atendendo, respeitando e entendendo a anatomia, é um círculo virtuoso, onde eu consigo aumentar a acurácia do meu exame. Esse é o Limas Protocol, tá, pessoal? Passando para vocês aqui, só para vocês terem uma rápida ideia do que é o Limas Protocol, tá? São janelas feitas em sequência a cada 2 minutos no intervalo de 10 segundos, tá, pessoal? Esse aqui é um resumo do que é o protocolo que os acadêmicos preenchiam, né, e tinham que fazer o check a cada atendimento, tá? E esse protocolo, pessoal, ele tá na internet, então com os celulares ligados aí, ele tá na internet lá no meu perfil e eu coloquei aqui um QR Code para vocês entrarem direto no site e baixarem o e-book, tá? É livre para baixar, fiquem à vontade para baixar. E dar uma lida sobre o que nós fizemos lá em Salvador, sobre as técnicas, sobre as janelas, um pouco de patologia. Tem bastante coisa nesse e-book que ele foi feito para o projeto e eu acabei disponibilizando para quem tem interesse e gosta do assunto. É o protocolo de ultrassom na ultrassonografia, protocolo de ultrassom no choque e na parada cardiorrespiratória. Eu que fiz esse protocolo, tá, pessoal? Eu que escrevi, enfim. Então, primeira turma, Salvador, em março de 2019, o Caio, a Alessiane, o Ivan e mais uma turma gigantesca, fantástica, que participou desde o início, pessoal. E sucederam várias turmas, foram 6 meses de pesquisa, nós interrompemos no final do ano, e eu faço aqui um agradecimento do fundo do coração, que eu sempre faço, para essas 3 pessoas, todas na verdade, mas o Ivan Paiva, a Alessiane Braga e o Kai, que ficou lá no primeiro mês dele, no primeiro mês do projeto, ele estava no R3, da emergência, e ficou lá no primeiro mês participando da pesquisa, ajudando, trabalhando quase que todos os dias praticamente, e fez muita coisa fantástica pelo projeto. A Laís, a Thaís, o Ravel, todas pessoas fantásticas que contribuíram, participaram dos seus treinamentos, no mês onde eles iam rodar no SAMU, e a Laís, a Thaís, voltaram depois como monitores dos treinamentos subsequentes que foram feitos no projeto. Fantástico, inacreditável. Então o que eu faço é isso, eu ensino, levo conhecimento, treino muito e boto em prática, pessoal. Boto em prática, porque nenhum curso de ultrassonografia, nenhum vídeo de ultrassonografia, né, sobrevive ao campo de batalha, como existem alguns autores, como o general falou. A gente precisa colocar em prática a ultrassonografia, senão ela é só teoria. E pior do que isso, a gente achar que de orelha vai ver alguma coisa e vai reproduzir aquilo ali sem entender os pilares, a gente acaba prejudicando o paciente ao invés de ajudá-lo. Então, o que eu faço é isso, levar conhecimento. O meu perfil do Instagram está lá para vocês olharem tudo que é vídeo que tem e sugerirem, tá? Então, por onde começar, pessoal? Por onde começar esse da ultrassom point of care, ultrassom em sala de emergência? No mínimo, pessoal, olha lá o meu perfil, dê uma olhada, não estou falando para curtir, dê uma olhada, tem muita coisa para ver lá. Meu canal do YouTube e o Telegram. No Telegram, geralmente, eu coloco conteúdos mais específicos, coisas que eu não coloco no Instagram. E no YouTube, geralmente, eu coloco no Telegram. Então, são três redes aí para vocês que querem começar a entender um pouquinho de ultrassom point of care no dia a dia do atendimento de sala de emergência. Pontapé inicial, tá? Então, por onde começar a aprender ultrassom point of care e mudar o desfecho do paciente? Vocês querem começar a aprender, fazer uma votação. PCR, ultrassom PCR, no paciente em choque, opção 2, ou
evitando um pneumotórax, evitando o desfecho do paciente, como foi o caso desse paciente do caso 3, pós-parada, funcionou e piorou o estado de choque do paciente. Por onde que vocês querem começar a aprender? Lembra do paciente 3? O paciente ele recebeu uma agulhada no pescoço e fez um pneumotórax, uma punção central. O diagnóstico foi feito depois da passagem de plantão, depois que eu passei a ultrassom, depois que o paciente estava muito grave, já estava grave, tá? Mas foi feito o diagnóstico. Precisava ter acontecido esse pneumotórax, pessoal? Não precisava, pessoal. Não precisava. Foi uma iatrogenia, uma lesão, uma doença causada por erro médico. Não é à toa que existe uma recomendação internacional de consenso para que se funcione acesso venoso central guiado por ultrassom, pessoal, tá? Então, caso 1, caso 2 ou caso 3, por onde vocês querem começar a aprender? Eu sugiro, eu acho que é interessante começar por evitar a doença. Vocês são muito precoces ainda para saírem fazendo ultrassom e fazendo diagnóstico etiológico na parada cardíaca no choque. Agora, aprender a funcionar o acesso periférico, aprender a funcionar o acesso central e evitar uma doença, evitar agregar uma morbidade, isso parece bem interessante, tá, pessoal? Pensando nisso, eu fiz uma proposta para a organização de eventos, fiz uma proposta de parceria do grupo Next Point of Care. Ah, mas quem que é a Next Point of Care? Sou eu. Eu sou o motoboy, eu sou o financeiro, eu sou a mídia, eu sou o cara que ensina, eu sou tudo, tá? Então, eu mesmo, tá? Mas eu achei legal, assim. Fiz uma proposta para eles, tá? De trazer para vocês esse curso aqui, que é um curso de acesso no central guiado para ultrassom, que além do curso de ultrassom na parada cardíaca, esse curso, eu espero que ele dê sustentabilidade financeira para esse projeto, porque eu já vendi sala, já vendi carro, já estou quase falido para conseguir manter esse projeto. E esses cursos eu espero que eles deem um pouco de sustentabilidade, saúde financeira para eu conseguir levar adiante esse projeto. Então, assim, é um curso que recente, tem 3, 4 semanas que eu lancei ele, numa plataforma online, um curso teórico-prático, tem a introdução, eu falo de introdução, falo de evidências, mas quando é que eu uso, quando é que eu não uso, quando é que está indicado, não está indicado. Princípios físicos que eu trouxe, essa aula 3 de princípios físicos lá de um curso que eu já tenho, de ultrassom na parada cardíaca, eu trouxe todo aquele conteúdo para esse curso. Como é que eu funciono, como é que eu preparo, como é que eu visto a camisinha no ultrassom, como é que eu faço todo esse negócio, quais são as técnicas, eixo curto, eixo longo, que transdutor usar, quando usar. Então, é um curso teórico-prático, tá? E a parte prática, além do manequim, eu demonstro, eu tenho a intenção de colocar quantos casos eu puder colocar reais, tá? Então, aqui vocês estão vendo um caso onde foi funcionado o acesso central, certo? Que é mostrado no curso, tá? São vários casos, tem já, se não me engano, 2 ou 3, e a ideia é ter aí mais de 10 casos de todos os ângulos, mostrando tudo que é pegadinha, tudo que vocês têm que saber para não incorrer no erro de funcionar um acesso de forma equivocada aí, tá? Além disso, pessoal, esse curso ele tem um bônus, pessoal. A ideia o que é? É ensinar a fazer o certo, tá? Mas treinar antes. Então, tem uma aula que é um phantom caseiro. É muito ridículo, tá? É ridículo, tá? Mas é um negocinho que vocês podem treinar lá, furar à vontade, sem prejudicar o paciente. Depois que aprendeu, pegou a mão, vai e treina e faz no paciente, tá? Sem lesionar o teu paciente, tá? Tem uma aula extra que são aulas do FSLS, que é o curso de ultrassom na parada cardíaca. Como é que eu faço, que é esse vídeo aqui, como é que eu faço uma janela pulmonar para diagnosticar pneumotórax? Como é que eu diagnóstico ultrassonográfico de pneumotórax? Um detalhe, mostrando para vocês o que é que vocês têm que procurar, o que é que tem que ser visto, tá? É um curso que tem 7 dias de garantia incondicional. Se não gostou do curso, no final de 7 dias pede dinheiro de volta e boa sorte, se vira, tá? Para quem está participando dessa jornada aí, tem um desconto de 30% no valor do curso, que ele já está metade, 1/3 do valor que vocês vão encontrar aí cursos presenciais de quase R$1.000, ele está em 1/3 desse valor aí, mas tem desconto em cima desse valor, tá? De 30%. Parcelado aí em 10 vezes de R$27, que eu acho que é menos que Netflix, é menos do que um Subway, é menos do que um monte de coisa aí. Tá, pessoal? Então, esse desconto especificamente para a jornada nessa parceria, ele vale até o dia 12, até sexta-feira, tá? Às 18 horas. O link está na bio, se o pessoal conseguir colocar na descrição aqui dessa aula e mandar para vocês por e-mail o link para inscrição, tá? E tem o QR Code, tá? Esse QR Code vai jogar vocês direto para o site onde vocês podem se inscrever.
no curso, tá, pessoal? Fica aí 1 ano liberado as aulas, acho que eu vou ampliar para 2 anos, mas é ridículo. Depois que você assiste, você pensa, é só isso? Mas é só isso que faz toda a diferença para o paciente, tá? Então, esse aqui é o link da inscrição, certo? E, seguinte, eu propus uma parceria para a comissão, tá? Então, o que eu vou dar de fato em troca, pessoal? Eu vou sortear uma inscrição. Eu vou sortear uma inscrição para o curso Procedures de Acesso Central Guiado por Ultrassom, tá? O período de inscrição para participar desse sorteio é do dia 9, de hoje, até o dia 12, sexta-feira, às 18 horas, tá? O sorteio vai ser no próprio dia 12, às 21 horas, lá no meu perfil do Instagram. Não precisa seguir. É só entrar lá e assistir que a gente vai fazer o sorteio ao vivo às 21 horas, tá? Esse aqui é o QR Code para vocês se inscreverem, tá? Tem que deixar o nome, telefone e e-mail. Quem se inscrever vai estar habilitado a participar do sorteio que vai ser feito ao vivo no dia 12, às 21 horas, no meu perfil do Instagram, tá? E se a pessoa sorteada comprou o curso, já tinha comprado o curso, eu vou devolver o dinheiro, sem problema nenhum, tá, pessoal? Então tá, espero que não tenha sido muito rápido. Sabem, Luiz, pessoal, aquele paciente de 27 anos, com uma dispneia incapacitante, é uma pena que vocês não ouviram o áudio, tá? É realmente uma pena que não tá passando áudio. Mas essas aqui são as imagens feitas no Luiz lá na enfermaria, pessoal, enquanto eu avaliava o Luiz, tá? Janelas pulmonares, janela de via cava inferior, janelas parasternal eixo longo e parasternal eixo curto. Ele não estava parado, tá? E a janela apical 4 câmeras. Além disso, o Luiz ainda tinha uma TVP, que parece que depois nem foi confirmada, mas talvez pela pressão da veia cava inferior estar tão elevada, eu não consegui fazer o colapsar a veia femoral comum nessa topografia, tá? Então, quando a gente joga isso tudo, pessoal, nesse negócio aí, eu queria que vocês ouvissem esse áudio. Eu realmente queria que vocês ouvissem esse áudio, mas acho que não vai rolar. Tá bom, vamos lá. Quando a gente joga isso aí tudo que o Luiz tinha, o que a gente tem que pensar, pessoal? Eu vou ir narrando, tá? Ano passado tivemos 3.500... um pouquinho. Isso aqui é um repórter entrevistando um cidadão comum qualquer, tá? É uma propaganda de acidentes de trânsito australiano. Então, vamos lá. Ano passado tivemos 3.500 paradas atribuídas a causas potencialmente irreversíveis. Qual é o número aceitável de óbitos por causas potencialmente irreversíveis? 70, talvez 70 mortes. Ele disse 70? Qual o número aceitável para vocês? Essas são 70 pessoas que o nosso entrevistado falou de causas aceitáveis de parada cardiorrespiratória por causas reversíveis. É a família dele. São 70 pessoas da família dele que poderiam morrer por causa potencialmente irreversível. Então, qual é o número aceitável? E vocês que vão formar, acabaram de formar, hoje tem um pouco mais de tempo de formado, qual o número que vocês vão aceitar de pacientes que vocês vão perder, onde vocês poderiam fazer o diagnóstico, tratar e salvar a vida daquele paciente? Porque a gente continua perdendo pacientes, pessoal, por essas causas que são absolutamente muito maiores, todos os dias. O que o Luiz tinha em comum com esses 3 casos clínicos? O Luiz sobreviveu. Já, pessoal. Obrigado. Kalila, contigo. Professor, muitíssimo obrigado. Faltam palavras para expressar o tamanho da gratidão por esse momento compartilhado aqui com o senhor. Muitíssimo obrigado em nome da Liga, de cada um dos participantes aqui presentes. Tenho certeza que, assim como está sendo para mim um momento maravilhoso, para cada um deles, foi mais do que uma aula, foi um momento de experiência, de compartilhamento maravilhoso. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado, Ramon. Pode ter certeza que esse não é o fim da nossa parceria, muito pelo contrário. Deus quiser, é o primeiro. Eu sei que ele quer. Com toda certeza. Contamos com isso. Esse é o primeiro passo de uma parceria que a gente pretende manter duradouramente aí, Amém. Com certeza. E não é porque o senhor está palestrando aqui hoje, mas por recomendação pessoal própria de toda a diretoria da Liga, o Instagram Juliano Lima _emergence,
com certeza tem muito conhecimento para ser agregado a todos que visitarem lá. A gente indica, não só como parceiro, mas como um professor de experiência e excelência que mostrou para nós hoje de uma maneira clara, lúdica, muito palpável para nós, porque caso de PCR, como o senhor colocou aí hoje, a gente vê como uma... Imaginando a prática, né, para a gente parece um bicho de 7 cabeças, como é que vai ser, quem vai comandar, quem vai fazer, e cada vez que a gente tem um novo acesso, a uma nova visão, igual o senhor trouxe para nós, é maravilhoso, faz nos ter certeza que a gente pode sim aproximar do que deve ser feito. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado, Ramon. A gente tem que dar um passo à frente, Ramon. A gente está há 60 anos fazendo a mesma coisa e a gente não salva o nosso paciente. E ele merece. Eu já fiz, cara, N apresentações de ultrassom na parada cardíaca e numa delas eu colocava um caso de um paciente que tinha a minha idade na época, que ele teve uma parada, o pré-hospitalar atendeu esse paciente, ele estava inconsciente, já sem pulso, foi optado por não reanimar esse paciente. Ele foi levado para a sala de emergência para eu constatar o óbito. Quando esse paciente chegou, ele tinha o coração ainda quase parado, um derrame pericárdio. Esse paciente acabou falecendo. Ele teve naquele momento, naquele primeiro momento, ele teve ali amputada a única possibilidade que ele tinha de ser salvo, né? Simplesmente as mãos foram lavadas. Não é óbito, né? E isso é o dia a dia. Quem já participou, quem já vivenciou uma parada cardíaca, deve ter colegas formados, acredito, sabem o quanto é difícil. Agora, assim, a gente não pode usar a dificuldade como desculpa. A gente tem que usar esse desafio para ir além, né? Para dar um passo à frente. Enfrentar. Não é fácil, não. Não é a 8ª maravilha do mundo, a gente não vai sair salvando todo mundo, mas a gente vai dar para aquele paciente que tem realmente uma chance de sair da parada, a chance que ele tem, que ele merece. Com certeza. Eu tenho certeza que com iniciativas como o trabalho do senhor, do Nexus, isso vai ser sim mais palpável e mais possível de ser feito daqui adiante. A gente vai perder muito menos pacientes por conta disso. É uma iniciativa que instiga muitos de nós, com certeza. Recebi comentários aqui durante a sua palestra do pessoal interessado, gostando. Comentário, inclusive, até do ambiente do senhor aí. O pessoal falou assim, não, gostei das anotações ali e tal. Foi maravilhoso. Valeu. Uma satisfação muito grande. A gente sabe que durante a transmissão tiveram algumas pequenas intercorrências, mas os microfones estavam todos fechados, viu, pessoal? Foi algum problema do programa de transmissão do YouTube, estava tentando boicotar a gente, mas tudo resolvido, tudo certo. A gente vai estar recebendo dúvidas, né, professor, dos colegas que estavam assistindo e tal, e a gente diz que o IG, tanto da Liga quanto o senhor, para receber as dúvidas, a gente vai tentar saná-las o mais breve possível, através de divulgação da própria Liga, e contato, parceria diretamente com o senhor. Obrigado. Sempre à disposição. Pode ter certeza que nós vamos fazer uso desse seu arbítrio para nós em mais oportunidades. Em breve, se Deus quiser, a gente tem planos, projetos para manter firme essa parceria, professor. Cara, acho que é a hora é agora. E com o tamanho que o Brasil tem, cara, eu não sou pesquisador, eu não era pesquisador. Eu descobri essa veia aí, vivendo no meu dia a dia, na minha prática médica e vendo a diferença que faz esse equipamento para a gente atender esses pacientes, sabe? Então, a partir daí que veio o desejo de, cara, eu tenho que mostrar isso aí, eu tenho que gerar evidência, não posso ficar usando isso como desculpa, não vamos usar. Não, cara, a gente tem que, pelo contrário, tem que se superar. Essa é a nossa missão, cara. A nossa missão é realmente fazer tudo que dá para fazer pelo paciente, cara. Aí a gente vai deitar de noite, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se não, é aquilo que eu falei, é teatro. Concordo plenamente com o senhor. Pode ter certeza que momentos como esse da jornada, em compartilhamento de conhecimentos com o senhor e os demais professores que estão participando conosco, são exatamente para isso, para a gente poder evoluir, poder ter um melhor atendimento a cada um dos pacientes que a gente vier a receber. Beleza. Eu vou proceder aos agradecimentos e aos avisos do nosso evento, e, mais uma vez, não posso deixar de salientar
e agradecer ao senhor, professor Juliano. Foi Obrigado. sensacional a palestra de hoje, Obrigado. Um momento ímpar que a gente vai repetir muitas vezes, com certeza, daqui para frente. Tá ótimo. Pessoal, como a gente falou, a gente teve a pequena intercorrência, mas foi por conta do programa de transmissão do YouTube. Tudo solucionado, não acontecerá de novo. Mais uma vez, para deixar claro, quem não assinou a lista ontem não tem problema. Hoje não teve lista, a lista vai haver apenas amanhã. E vocês irão colocar as palavras-chave disponibilizadas amanhã nessa lista de presença. A palavra de hoje, mais uma vez, é urgência. E amanhã será preenchido na lista de presença. Só para ninguém ficar preocupado quanto a não conseguir assinar a lista ontem. Fique despreocupado. Isso não vai gerar prejuízo na certificação. E, mais uma vez, a gente pede desculpas por não poder manter a programação completa hoje, mas como a gente avisou no início, para quem não pegou a abertura, o professor Valdir ele foi chamado para uma cirurgia às pressas, às 18 horas, da qual ele não poderia abrir mão, e ele está até o momento nesse procedimento cirúrgico. A gente compreende o ocorrido e vocês podem ficar tranquilos. A gente vai realocar a palestra dele, a carga horária da certificação de todos vai ser mantida como 8 horas, e a gente vai estar divulgando pelo IG da Liga qual o momento e como será dada essa palestra do professor. As dúvidas podem ser enviadas via direct, tanto para o @lamoiafsb, quanto para o IG do professor Juliano. O link do e-book, ele deu erro temporariamente, mas nós vamos corrigir junto ao professor Juliano e vamos disponibilizar ele no nosso Instagram. Na descrição do vídeo, a palavra-chave vai estar, tanto na descrição do vídeo, como nos comentários. Qualquer outra dúvida ou esclarecimento, a gente está à disposição. Mais uma vez, não há lista de presença hoje, podem ficar tranquilos. Qualquer outra dúvida, questionamento, podem estar entrando em contato com o nosso direct, que a gente vai estar resolvendo. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até amanhã.